A figura da bruxa, sempre presente no imaginário popular, é envolvida em mistério e medo. Desde tempos remotos, histórias sobre mulheres com poderes sobrenaturais ecoam pela cultura humana. Mas, o que será que existe por trás dessas narrativas? A história revela um passado cruel, marcado por perseguições e injustiças. Ao longo dos séculos, a imagem da bruxa se consolidou como símbolo do mal, da heresia e da subversão da ordem social. Neste vídeo, vamos desvendar a verdadeira história das bruxas, desmistificando as narrativas fantasiosas e lançando luz sobre as injustiças cometidas em nome da caça à bruxaria. Entre os séculos XV e XVIII, a Europa viveu um dos capítulos mais obscuros de sua história: as caças às bruxas. Este período, marcado por conflitos religiosos e instabilidade política, criou um clima de medo e paranoia que alimentou a perseguição sistemática a indivíduos acusados de bruxaria. Estima-se que, durante esse período, entre 40.000 e 60.000 pessoas foram executadas por bruxaria, a maioria delas na Europa continental. Do outro lado do Atlântico, as colônias britânicas na América também foram palco de perseguições brutais, como os famosos julgamentos de Salem, em 1692. As acusações de bruxaria raramente se baseavam em provas concretas, e a confissão, muitas vezes obtida sob tortura, era considerada a prova definitiva de culpa. Um dos aspectos mais marcantes das caças às bruxas é a disparidade de gênero entre as vítimas. Estima-se que entre 75% e 80% dos acusados de bruxaria eram mulheres. A maioria delas pobres, idosas, viúvas ou solteiras. A figura da bruxa, associada à feitiçaria e ao pacto com o diabo, representava uma ameaça à ordem social patriarcal. Mulheres que não se enquadravam nos padrões de comportamento impostos pela sociedade, como curandeiras e parteiras, eram frequentemente acusadas de bruxaria. Acusar uma mulher de bruxaria era uma forma de silenciá-la, marginalizá-la e eliminar qualquer tipo de ameaça à ordem social vigente. Em Portugal, as caças às bruxas não atingiram a mesma intensidade que em outros países europeus. A Inquisição Portuguesa, criada em 1536, tinha como objetivo principal combater a heresia e defender a fé católica. Embora a bruxaria fosse considerada um crime grave, a Inquisição Portuguesa se dedicou mais à perseguição de judeus conversos ao cristianismo. Um dos casos mais emblemáticos de julgamento por bruxaria em Portugal ocorreu em Lisboa, em 1559. 6 mulheres foram acusadas de bruxaria, incluindo Brites Mendes, que confessou, sob tortura, ter tido relações sexuais com o diabo e assassinado crianças. Apesar de casos como o de Brites Mendes, a Inquisição Portuguesa adotou uma postura relativamente cética em relação à bruxaria, arquivando muitas denúncias por falta de provas.